Obviamente, se você chegou a este canal, você também deve estar se perguntando o que diabos está acontecendo no país Afeganistão. A gente sabe, a gente está vendo cenas terríveis, horríveis, cenas desumanas de pessoas desesperadas buscando refúgio, refugiados de uma ofensiva talibã que toma o poder no país Afeganistão. Antes de começarmos, se inscreve no vídeo, dá uma ajudinha pra gente, vamos entender essa crise, vamos entender essa... Bom, já vou seguir um fio aqui que é o seguinte, um historiador aí importante chamado Eric Hobsbawm, que ele fala o seguinte, ele fala, ó galera, não vamos ficar entendendo nomes, começou aqui tal nome, não, a gente tem que entender o processo estrutural, econômico, material do porquê tá tendo tanta treta no Afeganistão e sempre teve muita treta lá dentro. A parada é a seguinte, vamos para os anos de 1933, estamos em 1933, teve qualquer coisa lá, o Afeganistão se transformou num reinado parlamentarista um pouco mais... não é parlamentarista, ok. As coisas foram indo e estamos já no final da Segunda Guerra Mundial, na dita Grande Guerra Fria, não é? Estados Unidos versus União Soviética. Sigamos. Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. A gente sabe que na Guerra Fria... A gente sabe, então, que a União Soviética e os Estados Unidos estavam sempre financiando intelectuais, grupos políticos, facções de muitos gêneros, para que estes grupos ou pessoas influenciassem as suas nações à balança e à pendência a estas potências. Vamos fazer aqui um adendo para entender por que o Afeganistão é tão importante, foi tão disputado por essas duas grandes hegemonias. A parada é a seguinte, cara, o Afeganistão é um país que, primeiro de tudo, a posição do Afeganistão ela é muito estratégica. Se você pegar um mapa mundi e você olhar Oceania, Ásia, Europa e África, o Afeganistão está num ponto central. Portanto, tudo que se produzir ou estiver no Afeganistão sai para o mundo inteiro com uma certa estratégia posicional. Ok, isto já é muito interessante para pessoas que gostam de mísseis intercontinentais, não é? Mas não é só isso. A questão também é que o Afeganistão é uma reserva natural de coisas assim, sem muito valor, como por exemplo, rubis, esmeraldas, ouro, ferro, cobre, gás natural, carvão e, claro, petróleo. That's great. Very great. Então é isso, não é? É isso, obviamente. A União Soviética e os Estados Unidos estavam, sim, com um viés humanitário muito exacerbado quando eles decidiram ajudar, ou melhor, atrapalhar e intervir na vida nacional afegã. Claro, eram os interesses humanitários, sempre eles, os interesses humanitários de libertação do homem, de defesa da liberdade. Não foram as jazidas minerais importantíssimas, estratégicas e riquíssimas do Afeganistão. Nunca foram. Não é à toa que depois desse golpe em 1978, o governo Jimmy Carter dos Estados Unidos vai aprovar um fundo especial para patrocinar o quê? Patrocinar milícias e pessoas contrárias ao domínio e presença soviética naquele país. E isto vai se arrastar de forma muito caótica até 1985, quando, cansados do domínio soviético, os Estados Unidos usam sua última carta. Quem é o homem, one man army, capaz de libertar um país inteiro com armas? Ele, John Rambo, é convocado. Sim, em 1985, John Rambo chega no Afeganistão. O coronel Trautmann, a mando, né, do presidente Jimmy Carter, chega aí, John. John, eu cheguei aqui, sabe como é, né? Eu precisaria que você fosse lá e... Me pediram que eu fosse lá. Mas não vai fazer isso. Vou. E quero que você vá comigo, John. Não tem como ser não, John. Ajuda a gente, John. O presidente tá pedindo aí. Mas é claro que não, né? Os soviéticos saem em 1985, porque em 1985 não tinha mais União Soviética, pô. Como que vai ficar um soviético num lugar se não tem mais União Soviética? Nem soviético o cara é mais. Isso aqui é o que acontece. O país fica lá, não é? Abandonado. E estas guerrilhas radicais de orientação de direita, não é? Conservadores, liberais, libertários, armados, permanecem no país.
E o que acontece? Isso permanece como herança maldita, porque depois mesmo da retirada do governo soviético, essas milícias e esses grupos organizados ficam lá então agora se autorreplicando com armas. É justamente esta condição que cria agora talibãs e outros grupos radicais que se impõem socialmente por armas. Inclusive estas mesmas facções que eram, não é, e foram patrocinadas, por exemplo, tiveram lideranças como Osama Bin Laden, o inimigo número 1 dos Estados Unidos, que vai para os Estados Unidos para receber treinamento e orientação militar para que volte então para o Afeganistão, lute contra a presença soviética e anos depois os Estados Unidos lute contra ele, porque ele que foi um cara que aprendeu a se radicalizar nos Estados Unidos, no Afeganistão se radicaliza contra as potências hegemônicas dominatórias que exerciam influência externa e direta no seu país, então eles fazem o que? Um ataque terrorista em 11 de setembro. E aí os Estados Unidos adotam uma política de intervenção e libertação, de interesse também de presença territorial direta, e aí vai a guerra do Afeganistão de 2001. E desde então o país está uma zona e agora vem uma ofensiva novamente do Talibã que já está muito próximo em acordos e negociações com China e Rússia. Oh meu Deus do céu, parece que é uma velha história no mundo se repetindo. Portanto, meus amigos, o que interessa ali dentro do Afeganistão são as suas jazidas e seus recursos minerais extremamente estratégicos e, é claro, sempre o povo afegão no meio se fudendo. Esta, meus amigos e amigas, é uma apresentação básica e geral do que está acontecendo no Afeganistão, o que acontece no Afeganistão, porque o Afeganistão é esse país que vem sendo palco de tantos e tantos conflitos, porque é aquela velha história, os radicais islâmicos que estão tomando esse poder estão tomando com fuzis russos e americanos, ou seja, herdeiros diretamente de um tempo onde estas duas grandes potências injetavam dinheiro, ideias e muita arma naquele território. Nada de novo no front. E se você gostou desta análise, você achou isso interessante, se inscreve nesse canal, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a levar mais informação e mais crítica para o mundo. Beijo pra vocês, eu sou o Thiago Zanotti do canal Mágico Zanotti, se inscreva, espero vocês. Valeu, aquele abraço!